Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 15. Nós faremos a leitura do versículo de número 1 até o versículo de número 8. E esse texto que nós leremos é o texto onde nós pregaremos, onde a palavra do Senhor nos será pregada. Primeiro livro dos Reis, capítulo 15, de 1 a 8. Nós passamos alguns domingos, por assim dizer, acompanhando o que acontecia no reino do norte, das 10 tribos, quando elas se dividiram. Lembram-se? Quando Israel se dividiu, ok? E nós vimos como Jeroboão, o primeiro rei do reino do norte, pecou contra o Senhor, instituindo idolatria naquele reino. Nós vimos isso, os irmãos estão lembrados. E assim nós temos acompanhado o texto bíblico. Agora, o autor de 1 Reis deixa por um momento o reino do norte e, por assim dizer, vai dar uma olhada no reino do sul. Lembra que Israel, o povo de Deus, se dividiu em 2 reinos. Agora a atenção do autor de 1 Reis vai se dar concomitantemente tanto ao reino do norte quanto ao reino do sul. O capítulo 15 que nós leremos nos fala do que estava acontecendo no reino do norte, no reino do sul, enquanto no reino do norte Jeroboão praticava idolatria. Ok? Vamos então ao versículo de número 1 até o versículo de número 8 do capítulo 15. Acompanhe comigo a leitura, eu farei aqui e atentamente, de maneira reverente, ouviremos a palavra do Senhor. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. Andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém. Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara, em todos os dias da sua vida, senão no caso de Urias, o heteu. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto aos mais atos de Abias e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Meus irmãos, no domingo passado, nós vimos no final do capítulo de número 14, o final do reinado de Roboão, rei de Judá. Enquanto Jeroboão reinava em Samaria, ao norte, Roboão, filho de Salomão, reinava no sul. E nós vimos os pecados que cometera Roboão. E nós agora vemos que seu filho, Abias, andou nos mesmos pecados. Vocês se lembram que no domingo passado, os que aqui estavam conosco adorando a Deus, puderam aqui estar? Nós vimos uma ilustração de uma igreja cristã que promoveram um acampamento em que os pais foram convidados a participarem junto com os filhos do mesmo acampamento. E que em uma dinâmica, em uma atividade, o líder daquele acampamento pediu aos filhos que fizessem uma lista das falhas de seus pais. E os filhos fizeram uma longa lista das falhas de seus pais. E o líder, sem que os filhos soubessem, pediu aos pais para fazerem o mesmo. Quando foi apresentada a lista dos filhos, da reclamação, aquele manifesto adolescente contra as falhas dos seus pais, havia uma lista quase que sem fim daquilo que os pais possuíam de falhas. Mas o que os adolescentes não esperavam, aqueles jovenzinhos, é que
depois se lhes ia apresentado a lista que os pais fizeram. Só que, para a surpresa deles, dos jovenzinhos ali, os filhos, havia apenas uma coisa escrita na lista em que os pais fizeram. E estava lá, como nós vimos no domingo passado, nessa ilustração, nesse exemplo inicial, estava a seguinte frase: o problema com os nossos filhos, adolescentes, é que eles se parecem demais conosco. O problema deles é que eles se parecem demais conosco. Essa é a triste realidade da família no mundo caído. É que muitas vezes os pecados dos pais são encontrados nos filhos. Nós temos a tendência e preferimos pensar que os nossos problemas, são sempre culpa de outras pessoas. É assim, lembram-se, desde a queda? Quando Adão disse: foi a mulher que tu me deste que me fez comer do fruto. O problema não sou eu. O problema foi, veja só, o problema foi o Senhor que me deu esta mulher, que me deu de comer o fruto. Então nós estamos sempre, por assim dizer, terceirizando a nossa culpa. Ela nunca é nossa. É por isso que Davi é reconhecido um homem segundo o coração de Deus. Porque quando o profeta Natã foi ter com ele não colocou a culpa em outro. Lembram-se do Salmo? Ele diz: pequei contra ti, e contra ti somente, e eu fiz o que era mal perante os seus olhos. Por isso, ó Deus, serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. A culpa é minha. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Por isso Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Porque ele não colocou a sua culpa em outro. Ele a assumiu e foi a Cristo. E foi ao Cristo prefigurado. Como que nós sabemos isso? Que Davi creu em Cristo. Porque Davi diz assim: limpa-me com isopo. O isopo era o raminho que os sacerdotes usavam para aspergir o sangue sobre o povo do Senhor. Limpa-me com o isopo, com o sangue, e ficarei limpo. O sangue de Cristo é que purificou a Davi, o rei. Por isso ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. Ele não colocava seus pecados e problemas na conta de outros. Meus irmãos, há muitos exemplos do legado que pais, por meio de seus pecados, influenciam filhos, e estes, responsavelmente, continuam se conduzindo nos pecados dos pais. A história de Roboão, rei de Judá, filho de Salomão, e de seu filho, Abias, é um exemplo dessa triste realidade. Os pecados dos pais, muitas vezes, são os pecados dos filhos. O relacionamento de Roboão e de Abias nos mostra como os pecados de um pai podem se tornar os pecados de um filho. E também nos mostra, como nós veremos hoje, que Deus pode intervir em uma família, quebrando esse ciclo, fazendo que os pecados dos pais não se encontrem nos filhos. O ordinário é que os filhos pequem à semelhança dos pais, porque ambos, como nós veremos, nasceram em pecado. Mas Cristo, em sua graça, pode intervir e acabar com esse ciclo. Cristo pode salvar tanto pais quanto filhos, e pode transformá-los, e pode livrá-los de seus pecados. Vamos ver como essas verdades são encontradas nesse texto que nós temos, texto sagrado que temos diante de nós. Vamos lá. A tragédia aqui de Roboão, que nós vimos no final do capítulo 14, esse rei de Judá, foi que ele, através do seu exemplo de pecados, fez com que seu filho aprendesse esses pecados. E seu filho passou a viver nos mesmos pecados. O capítulo 15 começa com Abias assumindo o trono de seu pai Roboão. Veja aí, versículos 1 e 2. Olhem comigo. No 18º ano do rei Jeroboão. Lembram-se que Jeroboão é o rei do Daiane do norte. Então, enquanto Jeroboão reinava no norte, especificamente no 18º ano do seu reinado, começa o reinado de Abias no sul. É o primeiro ano do reinado de Abias no sul, enquanto é o 18º
de Jeroboão no norte. Ok? Então olha aí. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nabate, Abias, do sul, começou a reinar sobre Judá. Quantos anos ele reinou? O autor diz, apenas 3 anos reinou em Jerusalém. E diz mais, era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. Então veja, este Abias era descendente direto de Davi, porque Absalão era filho de Davi. Então havia aqui a descendência davídica, como era próprio no trono de Judá. Veja só, irmãos, a primeira e mais importante pergunta a fazer sobre esse novo rei, Abias, não é quais nações ele conquistou através da guerra e da espada, ou quais edifícios construiu à semelhança, por exemplo, do seu avô Salomão, ou quanto ouro ele acrescentou ao tesouro de Judá, mas a pergunta principal, a primeira e mais importante, é se ele seguiu a Deus. E infelizmente ele não fez, como mostra o versículo 3. Olha o versículo 3, vamos ler juntos? Andou em todos os pecados que seu pai... Veja, meus irmãos, a primeira coisa que a Bíblia quer saber, por assim dizer, de alguém, é como é que é essa relação com Deus. Se ele andou ou não na presença de Deus. Essa é a coisa que mais nos importa. Não importa se nós ficaremos ricos, se seremos pobres a vida inteira, se teremos poucos ou muitos amigos, se seremos conhecidos ou não. Isso nada nos importa em última instância. O que nos importa é se temos andado ou não com Deus, se temos andado em pecado ou em uma vida de santidade segundo o poder de Deus que opera naqueles que creem. E meus irmãos, nós vemos aqui um filho que andou nos pecados de seu pai. Irmãos, as crianças, nós temos aqui algumas crianças conosco, alguns jovens que ainda estão na casa de seus pais. Os filhos sempre são como seus pais, inclusive naqueles aspectos de que, de forma alguma, desejariam compartilhar com eles. Os filhos muitas vezes dizem, eu juro que eu não farei nunca isso que meu pai faz. Ou algo parecido com, nunca serei como meu pai ou como minha mãe. Mas passa-se um tempo e lá estão os filhos fazendo as mesmas coisas que seus pais faziam. Embora os filhos, meus irmãos, às vezes não consigam admirar seus pais e nem admitir que se pareçam com eles, eles nunca deixam de imitá-los. Uma maneira em que as crianças estão destinadas a seguir seus pais é, se Cristo não intervir, é na prática do pecado. E por quê? Por que as crianças, se Cristo não intervir, estão destinadas a imitarem os pecados de seus pais? Porque eles têm a mesma natureza. Eles têm a mesma natureza que seus pais. A natureza caída. Eles também nasceram em pecado, como todos nós nascemos aqui. Os nossos filhos, os nossos pequenos, os bebezinhos que estão aí conosco, eles também nasceram em pecado, como nós nascemos. Davi vai dizer, inspirado pelo Espírito Santo, eu nasci na iniquidade, e em pecado eu fui concebido pela minha mãe. Eu nasci pecador. Olha o que diz o sábio Salomão, filho de Davi. A estultícia, que é o engano, o fingimento, a malícia, está ligada ao coração da criança. Provérbios 22:15. Você não precisa, e eu imagino que talvez a maioria não faça, ensinar seus filhos a serem maliciosos. Eles nascem com isso. É por isso que fazem birra. É por isso que, de fato, são dissimulados muitas vezes. Que choram para ter algo. Porque a estultícia está ligado ao coração deles. Como o nosso também. O comportamento pecaminoso, portanto, dos pais, poderá, se Cristo não intervir, poderá ter graves consequências dos filhos. Por quê? Porque os filhos já têm uma natureza
predisposta a imitar os pecados. E veja aqui que não é questão só de responsabilidade dos pais, é também, mas é uma questão de natureza dos filhos. Bom, como se não bastasse os nossos filhos, assim como nós, terem nascido em pecado, é verdade que também, quanto mais tempo passamos com pessoas, com pecadores, podemos ser mais influenciados por sua depravação. Veja, se os filhos nascem já, por natureza, em pecado, inclinados à rebeldia a Deus, e tem juntos de si alguém que vive em pecado, que dá este exemplo, então o contexto da desastre e do caos já está preparado. Porque já tem uma predisposição natural. E aí se une alguém que vai dar o exemplo nas coisas erradas, aí pronto. Se Cristo, volta a dizer, se Cristo não intervir, está tudo perdido. Não há esperança. As crianças são pessoas que mais sofrem a influência do pecado. Elas nem sempre entendem o que estamos tentando ensinar-lhes de bom, mas sempre parecem copiar nossos pecados, não é verdade, pais? Vocês, meus irmãos pais queridos, vocês se esforçam, procuram de fato se dar com zelo a ensinar seus filhos a fazerem aquilo que é bom, mas eles parecem, assim como nós também, lentos e lerdos para aprenderem, mas para imitarem o que é mal, não precisa ser ensinado. Portanto, meus irmãos, o que nós vemos aqui? Que é vital, por conta de todo esse contexto, da inclinação natural de nossos filhos, assim como a nossa própria inclinação sem Cristo, de fazer o que é mal, a nossa natureza caída, junto com os vários exemplos de pecadores ao seu redor que nos influenciam, é vital que os pais busquem a santidade pessoal. É vital, repito, que os pais não só conduzam seus filhos àquilo que é santo, mas que principalmente busquem eles mesmos uma vida santa diante de Deus. Antes de tratar os nossos filhos, tratemos a nós mesmos. Não importa o que nós desejemos legar aos nossos filhos, bens materiais, uma grande herança, escolaridade, educação, nada disso, embora seja importante, nada disso tem poder algum contra pecado. Nada disso salvará a vida de nossos filhos de desgraçar a sua própria vida. Quantas pessoas, meus irmãos, nós conhecemos que têm diplomas, escolaridade, que têm herança, que destroem tudo isso através do pecado, da rebeldia, da corrupção do coração? Os pais devem procurar viverem com Deus, para que seus filhos sejam assim abençoados. Devemos nos esforçar para deixar a nossos filhos um legado espiritual, mais do que todas as coisas. E como eu disse, querido pai, querida mãe, vocês se esforçam e fazem bem, segundo a graça de Deus que opera em vocês, de darem o que comer a seus filhos, darem a educação melhor que vocês possam dar, mas que vocês devem agonizar principalmente e se esforçar com todas as suas condições para deixar a eles, antes de tudo, um legado espiritual. Por quê? Porque o que é certo, na maioria das vezes, é que o tipo que o pai é, seja também o tipo que o seu filho tornará. Isso é o ordinário. Aquilo que é o pai será refletido no filho. Isso é o ordinário. Portanto, irmãos, não é apenas para o meu próprio bem que preciso de uma relação mais íntima, mais robusta com Cristo. É também para o meu bem, certamente, mas também para a próxima geração, para os meus filhos. Eu estou abençoando a eles quando eu procuro ser íntimo, fiel ao Senhor, confiando em Deus e vivendo debaixo de sua graça e vontade.
Mas voltemos aqui à Bíblia, agora a Abias, voltemos. A Bíblia diz então que ele andou em todos os pecados de seu pai, como diz o versículo 3. Quais eram os pecados, ou todos os pecados de Roboão? Lembra-se, nós vimos isso no capítulo 14 ainda, olha aí, versículos 23 e 24, vamos ler juntos? Versículos 23 e 24 do capítulo 14, leiamos. Porque também os de Judá edificaram Aí estão então, meus irmãos, todos os pecados de Roboão, nos quais andara Abias. Abias manteve este culto, querido Juan, Ana Japor, Letícia, minha querida Cláudia, Bárbara. Abias manteve todo este culto, José idólatra, Kátia, manteve tudo isto, Pierre, manteve toda essa idolatria, a Vitor e Valdir, querido. E é interessante que há uma curiosidade aqui em Abias, que nos é informado no texto, de fato, no relato paralelo do reinado de Abias em 2 Crônicas. No segundo livro das Crônicas, Crônicas dos Reis, conta-se também acerca do reinado de Abias. Nós temos aqui uma narrativa desse reinado, e quando nós vamos ao segundo livro das Crônicas, nós encontramos uma narrativa também lá que completa essa narrativa, falando do mesmo rei, Abias. Só que lá em 2 Crônicas, há uma curiosidade. Diz lá que Abias, este Abias aqui, ele entrou em guerra com Jeroboão. Aqui também diz. Aqui no final diz aí, olha o versículo de número 7, o finalzinho. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão, certo? Só que aqui é só uma palavra, é só uma frase que tenta, de fato, resumir toda a tensão que houve entre o reino do sul e do norte na época de Abias. Lá em 2 Crônicas, no relato de 2 Crônicas, lá conta essa guerra. E é interessante que, quando nós vemos o relato de 2 Crônicas, nós vemos que Abias vai enfrentar a Jeroboão falando que vem em nome do Senhor, que Jeroboão é um idólatra, que Jeroboão está longe de fazer a vontade. Isso Abias aqui, esse Abias que andou em todos os pecados de Roboão. Quando ele vai guerrear com Jeroboão, ele fala que Jeroboão é um idólatra, que Jeroboão institui sacerdotes sem serem da ordem de Levi ao seu bel prazer, como nós vimos que de fato Jeroboão fez isso. E é interessante, porque parece um outro Abias. Parece outro homem, quando você vai... Pode gerar até uma confusão. Peraí, esse Abias aqui é o mesmo? Porque lá em 1 Reis diz que ele viveu nos pecados de seu pai. Mas aqui em 2 Crônicas, ele parece ser tão diferente. E é interessante, como se explica isso? É que você pode ser um tipo de homem ou outro comparado ao padrão que você tem. Lá em 2 Crônicas, o padrão de comparação de Abias é Jeroboão. Então, então ele é melhor. Porque Jeroboão é terrível. Perto de Jeroboão, Abias é um santo. Mas aqui a comparação é com quem? A comparação aqui é com Davi. Aí a régua, a vara aumenta. E aí ele fica muito abaixo. Aqui nos ensina uma coisa importante. Você pode ser o melhor dos homens ou o pior. Depende com qual padrão você se mede. Se você anda no meio de pecadores terríveis, você pode se entender até uma pessoa limpa. Afinal, só tem gente suja do seu lado. Agora, se você olha para Cristo, aí você se entenderá como Paulo, pois eu sou o pior dos pecadores. Quanto mais próximo de Cristo, mais indigno nós nos reconheceremos. Quanto mais distante dele, melhor nós nos acharemos.
mas orgulhosos de nós mesmos, porque estamos distante da luz que revela os nossos pecados. Então, por isso dessa diferença do Abias de 2 Crônicas para o Abias de 1 Reis. Porque aqui, 1 Reis, ele é comparado com Davi. Aí ele é terrível, de fato, como era. Mas lá, comparado a um imundo, ele até posou bem. Então, irmãos, cuidado com quem você tem se comparado. Seu padrão é Cristo. E aí, eu e você, convenhamos, confessemos, estamos muito longe do que deveríamos ser. E merecemos, de fato, a ira de Deus se não nos arrependermos. E precisamos e necessitamos da misericórdia de Deus para nos santificar e sermos a semelhança de Cristo. Mas vamos continuar aqui. 1 Reis, então, demonstra esse ponto, que Abias continuou nos pecados de seu pai, e mostra o que havia no coração de Abias. Porque embora Abias tenha feito algumas coisas boas, como nós vimos aí citado no caso de 2º livro de Crônicas, quando ele enfrentou Jeroboão, e era melhor do que Jeroboão, porque Jeroboão era terrível, ainda assim o seu coração não era reto diante de Deus, o coração de Abias, esse Abias aqui não era reto. Olha só o que diz o versículo, continuando aí, o versículo, meus irmãos, de número 3, olha aí, vejam comigo, o final dele. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi. Irmãos, o Senhor Deus sempre vê o coração. Vitória, Fernanda, Natália, Márcio, André, querido Torres, Guilherme, querido. O Senhor sempre vê o coração. Nós vemos a aparência. E não quer dizer que a aparência não importe, viu? Porque tem gente que tem a aparência de qualquer jeito e fica dizendo, o que importa é o coração. Não, a aparência importa também, até porque a aparência diz muito do coração, fala muito do coração. Uma mulher que se veste de maneira imoral, se veste conforme o coração dela. Ela coloca a roupa em seu corpo como o seu coração deseja. Então uma roupa indecente fala de um coração indecente. Um comportamento de um homem, a maneira que ele se comporta, diz muito do coração, sujo ou limpo dele. Então a aparência importa. Mas a questão aqui é que nós só temos acesso à aparência. Deus não só julga a aparência, como julga mais profundamente ainda o coração. Veja o que diz o primeiro livro de Samuel. O profeta Samuel diz assim: o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. 1 Samuel 16, 7. E veja o que diz Deus através do profeta Jeremias: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Jeremias 17, 10. Irmãos, o que mais importa diante de Deus não são as nossas ações externas. Não quer dizer que elas não importem, mas elas têm uma importância secundária diante dos afetos internos. Ou seja, a questão para Deus que mais importa é: o que está te levando a fazer o que você está fazendo? Qual é o afeto do seu coração que te trouxe, por exemplo, nesta noite, aqui no dia do Senhor? Porque pode haver entre nós aqui alguém que não esteja aqui com o coração correto. Veio aqui por qualquer outro motivo, menos pelo Senhor. Pode haver, irmãos. Por exemplo, um pregador pode pregar a palavra de Deus não pelo motivo correto. Embora ele esteja fazendo aqui o que é correto, ele pode não ser agradável a Deus segundo os afetos do coração. Por exemplo, um pregador pode pregar porque ele depende disso. Ele pode entender que o seu ganho, o seu salário está, de certa forma, ligado ao seu exercício como ministro. Então ele prega, mas ele não prega para a glória de Deus, ele prega para manter o salário dele, o emprego dele. Então, ainda que ele esteja fazendo o que é certo, e esteja falando até mesmo segundo a sã doutrina, Deus vê o coração. Ele não vê apenas o externo. E é por isso que é sempre uma grande responsabilidade estar diante do Senhor. Porque Deus nunca se dá por satisfeito com atitudes externas.
embora elas tenham o seu lugar. Mas Deus sonda o que é interno, o coração. Deus quer saber o porquê você veio aqui esta noite. É isso que importa a Deus. E o coração de Abias não era reto diante do Senhor. Ele lá em 2 Crônicas repreendeu Jeroboão, falou tudo. Você lê o texto lá de 2 Crônicas, você vê que ele pregou um sermãozão para Jeroboão. Só que Deus olhou para o coração dele, esse coração não é certo. Esse coração é um coração moralista, que vive dizendo aos outros o que é certo para fazer, mas ele mesmo nunca faz. Não é verdade? Não é verdade que nós somos inclinados a isso? Nós sempre estamos ensinando as pessoas, a nossos filhos, o que fazerem, mas nós não fazemos. O mau exemplo de Abias nos lembra de quão é vital para os jovens examinarem seus próprios corações. E aqui deixa eu lhes falar. Na primeira parte nós falamos da importância dos pais terem e darem bons exemplos de uma vida santa a seus filhos, certo? Só que é importante igualmente aos filhos examinarem seus próprios corações. Porque os filhos podem colocar toda a responsabilidade de culpa deles nos pais. Ah, eu sou assim porque o meu pai me ensinou assim. Ah, eu sou assim porque meu pai me maltratou. Ah, eu sou assim porque minha mãe não me deu atenção quando eu era pequeno. E na verdade, de fato, há responsabilidade dos pais, mas há também responsabilidade dos filhos. Porque ainda que Roboão não tenha andado, o pai de Abias não tenha andado diante do Senhor, Abias não tinha o seu coração reto. Então era a responsabilidade dele também. Não era só um mau exemplo do pai, era a natureza dele. E nós não devemos fugir disso. Por isso, filhos queridos, nós devemos examinar o nosso coração ao invés de colocar toda a culpa em nossos pais ou naqueles que estão ao nosso redor. Como é fácil culpar nossos pais por aquilo que está errado em nossas vidas. Ah, se apenas a minha mãe tivesse feito isso, ou meu pai não tivesse feito aquilo quando eu era pequeno, aí eu não teria tanta dificuldade para andar no caminho de Deus se eu tivesse sido ensinado. É verdade que pais falham, mas isso não exclui os filhos da sua responsabilidade diante de Deus. Abias não era reto diante do Senhor. O Senhor não disse: Roboão, você é o culpado pelo seu filho, coitado do seu filho. Não, Roboão assumiu a culpa dele e carregou a culpa dele. Mas Deus diz: seu coração também, filho, Abias, não é reto diante de mim. O texto diz claramente. Deus conhece, meus irmãos, as feridas de nossa infância, as fraquezas de nossa juventude. Ele sabe tudo o que resulta disso. Todavia, Deus também quer que consideremos a condição espiritual dos nossos próprios corações. Eu tenho andado em pecado porque o meu pai fazia isso, ou eu tenho andado em pecado porque o meu coração tem se inclinado àquilo que Deus odeia, àquilo que Deus desaprova? Eu tenho andado em pecado porque o meu pai e minha mãe faziam isso, ou porque eu amo essas coisas que eu faço, contrárias à lei de Deus? É o que Deus deseja dos filhos também. Talvez vocês, filhos, jovens, crianças, não vivam diante do Senhor como deveriam. A maioria daqueles que têm a idade de vocês não fazem, viu? É muito raro você encontrar um jovem comprometido. É raríssimo. Eu falo dos jovens da igreja mesmo, da igreja evangélica, né? É raríssimo. Um coração não reto e perfeito diante de Deus é um coração que, ainda que venha à igreja e cante louvores a Deus, feche os olhos e levante as mãos e chore, durante a semana se esquece de Deus e raramente pensa nas coisas do alto. É um coração que fala, quando fala de vez em quando, sobre as coisas espirituais com outros cristãos, mas suas conversas geralmente, ordinariamente, giram em torno de futebol, novelas, filmes, séries e essas coisas. Não que isso seja um pecado em si, mas quando só se fala disso, a boca fala do que está cheio o coração. Ouvimos sobre todos os tipos de pecados que cometemos e às vezes concordamos que eles ofendem a Deus, mas abandoná-los é outra história. Certo?
Nossos pais nos chamam a atenção sobre os nossos pecados, e nós concordamos que são. Só que não basta, porque nós não abandonamos. Concordar não basta. Concordar que somos pecadores só nos levará ao inferno. É preciso poder espiritual, arrependimento e graça, para que nós abandonemos de fato os nossos pecados. Talvez você, criança que aqui está, Laura, Alice e os demais pequenos ou jovens, Sofia, talvez vocês achem que tomar uma decisão por Cristo seja uma coisa dos mais velhos, dos adultos. E vocês ainda têm muito tempo para fazer isso. Mas lembre-se que o filho de Jeroboão adoeceu. Lembram-se dele? Capítulo 14. Lembram-se? Que ele era um menino e que Deus prometeu destruir toda a casa de Jeroboão, menos ele, porque havia algo nele que agradava a Deus. Nós sabemos que é fé. Ele era um menino, pequeno, mas havia fé e ele foi poupado da ira de Deus, que viria sobre a casa de seu pai. E vocês se lembram de uma história que, ela é terrível, essa história. Está lá na Bíblia. Ela é poderosa, porém terrível. Vocês se lembram dos jovenzinhos de Betel que foram zombar do profeta de Deus? Lembram-se dele? Está lá em 2 Reis. A gente vai, se Deus quiser, vamos chegar lá, se Deus quiser, né? A Bíblia diz que o profeta do Senhor foi enviado perto de Betel. E quando ele estava deixando a cidade, uns jovenzinhos, a palavra hebraica é jovenzinhos, menininhos, saíram para zombar do profeta. Foram atrás do profeta, o profeta cansado, andando para fazer o trabalho do Senhor, e esses jovenzinhos atrás dele, zombando, só, diz o texto assim, sobe, que eles zombavam dizendo, sobe calvo, sobe calvo. Calvo por quê? Porque os profetas, era comum dos profetas terem a parte do seu cabelo rapado, para mostrar que havia algo sobre eles. É a mesma ideia do kippá dos judeus. A ideia de que há algo sobre eles, que aponta para Deus no caso, é um símbolo disso. Embora muitos deles não reconheçam o Cristo de Deus. Tem o kippá, mas isso pouco importa. É o perigo de viver no simbolismo e não ter a coisa significada. Mas os profetas tinham essa tosagem no cabelo. E aí os meninos zombavam deles, dizendo, sobe calvo, zombando do profeta. A Bíblia diz que o profeta virou para eles, para os menininhos lá de Betel, da casa de Deus, eram todos eles frequentadores de igreja, tá? Porque eles eram da casa de Betel, a casa de Deus, o povo de Deus, esses meninos. Eles eram certamente filhos de pais crentes, israelitas, mas estavam zombando das coisas de Deus, achando que são muito pequenos, muito novinhos para Deus se irar com eles, né? Aí diz o texto que o profeta se voltou para eles e os amaldiçoou. E a Bíblia diz que de trás da vegetação de arbustos saíram 2 ursas e despedaçaram 52 daqueles meninos. Mataram eles na hora. Eles não tiveram chance de crescerem, se arrependerem, nada disso. Quando o profeta os amaldiçoou, as ursas saíram de trás da vegetação e estraçalharam a maioria deles. Jovens aqui, queridos, crianças, que já podem entender. Nunca é cedo demais para buscar-se a Deus, mas pode ser tarde demais para fazê-lo. Nunca é cedo demais para consagrar-se a Deus, mas pode ser tarde demais para fazê-lo. Vamos caminhar por fim? As consequências, então, desse coração dividido de Abias, esse coração não sincero diante de Deus, são desastrosas, como sempre são, de fato. Todos aqueles que não têm sinceridade de Deus colhem sempre implicações desastrosas. No caso de Abias, foi um conflito feroz de guerra civil. Olha aí, terminando o texto, 16-8. Olha aí, vamos ler juntos? 6-8, lemos. Por favor. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias. Quanto aos mais atos dos reis de Judá, também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi.
e Asa. Irmãos, essa realidade dos filhos pecarem como pecaram seus pais pode parecer um pouco desanimador, não é? Essa realidade pode parecer um pouco desanimadora, não é? Pouco encorajadora, não é verdade? Se é assim, se filhos vão sempre imitar pecados dos pais, então estão perdidos, porque os pais pecam. Então os filhos estão de fato condenados a repetir todo o pecado? Irmãos, nós gostaríamos de fato de saber se é possível que o ciclo de pecados passados de pais para filhos pode ser rompido. Se os pecados dos pais, pela influência deles, são passados para os filhos, como uma família pode ter esperança em algum momento de escapar desse legado ou herança de depravação, certo? Certo? Se os meus pecados estarão nos meus filhos, se eles já têm a natureza que eu tenho, se eu, muitas vezes, por minha fraqueza, dou um mau exemplo, então, como pode haver esperança na minha família? Meu filho está, minha família, gerações, meu filho, meus netos, meus bisnetos, estão de fato fadados ao fracasso espiritual? Não. Por que não? Porque a graça pode intervir. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque Ele abençoa com graça os pecadores. Ele abençoa com graça a família de pecadores. Tanto que o texto diz que mesmo tendo o contexto de Roboão e Abias vivido em pecado, Deus trouxe graça a eles, Deus interviu. Abias teve um filho e procurou fazer a vontade do Senhor. Isso é prometido no versículos 4 e 5 desse texto aqui, olha aí. Mas olha o que Deus diz: apesar dos pecados de Abias e de Roboão, seu pai, mas por amor de Davi, o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, uma luz no meio das trevas. Como que Deus fez isso? Levantando a seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém. Jerusalém estava sempre em guerra nos dias de Roboão e de Abias, certo? Mas agora, por um período grande, teria estabilidade. Uma luz no meio das trevas, pela graça. Eles não mereciam, nem Roboão, nem Abias merecia. Mas Deus, por amor a Davi, traria uma luz a Jerusalém. E olha o versículo 5. Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara, em todos os dias da sua vida, senão no caso de Urias, o Heteu. Deus preservou então, irmãos, a linhagem real de Abias, mas não fez isso por amor a Abias, porque o coração de Abias não era reto, mas fez isso por causa de Davi, por amor a Davi, o justo Davi, aquele que foi feito justo pela graça de Deus. A família de Abias foi salva em nome de um rei justo. É verdade que Davi não era perfeito, tanto que o texto diz: Davi andou em tudo o que Deus ordenou, exceto no caso de Urias, o Heteu. O caso de Urias, o Heteu, é o caso de Betseba, do adultério de Davi. Naquele caso, Davi não fez a vontade de Deus, mas Davi se arrependeu de não ter feito a vontade de Deus. Daí Davi era justo nesse sentido. Ele agia com justiça diante de Deus, consigo mesmo, admitindo o seu pecado. Lembram-se? Pequei contra ti somente. Davi era um rei justo, não perfeito, mas justo no sentido de estar sempre com o coração sincero, diferente de Abias, nós temos isso aqui, diante de Deus. E por amor então a Davi, Deus trouxe bênção à casa real. Levantaria um filho de Abias, Asa, que teria um governo estável. Irmãos, se Deus deu a Jerusalém uma bênção por meio de Davi, que era um pecador, um crente, mas um pecador, um homem falho como eu e você, apesar de um crente, qual maior bênção Deus dará por meio de Cristo, o grande filho de Davi? E eu termino com isso. Irmãos, Jesus Cristo é o rei que traz graça aos pais e aos filhos. É o Cristo bendito, o justo perfeito, que pode quebrar o ciclo de pecados de pais, pecados de filhos. Em Jesus Cristo, nós não somos apenas beneficiados nesta vida, mas temos vida eterna.
Como Abias, somos salvos pela promessa de Deus a Davi, a promessa que se cumpriria em Jesus Cristo, o grande filho de Davi e o filho de Deus. Por meio de sua vida sem pecado, da vida de Cristo, uma vida sem pecado, e de sua morte sacrificial, o Senhor Jesus ofereceu justiça perfeita por nós a Deus. E nós podemos ser abençoados, nós podemos ser libertos dos nossos pecados, tanto pais quanto filhos. Tanto pais são perdoados em Cristo, quanto os filhos. Esse ciclo miserável de pecado, de pais, dos filhos, é interrompido pela graça de Cristo. Quando um pai se entrega a Jesus Cristo, isso é uma bênção para seu filho. Porque o filho também, pela graça e pela aliança de Deus com pais e filhos, também será levado a crer no Deus do Pai. E então, pais e filhos serão consagrados a Deus e não viverão mais em pecado, escravos do pecado. Em Cristo, não estamos simplesmente presos em nossos pecados, condenados como filhos e pais a repeti-los eternamente, geração após geração. Mas em Cristo nós podemos ver o Espírito Santo trazendo nova vida sobre as nossas famílias e justiça para nós e para nossos filhos. Jesus Cristo restaura as nossas famílias. Jesus Cristo salva os pais e salva os filhos. Todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo e a casa será abençoada. É verdade que os pecados dos pais podem se tornar os pecados dos filhos, mas em Cristo Jesus, igualmente é verdadeiro que o arrependimento dos pais pode se tornar o dos filhos, que a santidade dos pais pode se tornar também dos filhos, se nós todos, pais e filhos, confiarmos em Cristo apenas e buscarmos por sua graça em oração. Ele certamente intervirá na vida de nossas famílias. Os seus pecados não precisam ser os pecados de seus filhos. Mas se você se arrepender e viver em santidade pelo poder de Deus, então Deus fará que o seu arrependimento e a sua santidade seja também seus filhos. Isso não depende exclusivamente de você nem dos seus filhos, depende da graça poderosa de Deus, e Ele fará. Tudo que vocês pedirem em meu nome, lembre-se, eu farei. Por mais que nossos filhos sejam difíceis como nós somos, a graça é sobremodo abundante. A graça é poderosamente restauradora. Eu estava lendo um livro, eu termino com o exemplo desse livro, falando de dois homens que viveram na mesma época, eram contemporâneos no século XVIII. E um deles viveu longe de Deus, e isso teve consequência nas gerações que vieram posteriores. Outro viveu na presença de Deus. Isso teve consequências nas gerações de sua família que vieram após ele. Um desses homens que vieram, os dois eram norte-americanos que viveram no século XVIII, um desses homens chamava-se melhor Max Jukes. E o outro é o famoso pregador Jonathan Edwards. Vamos a Max Jukes primeiro. Max Jukes era um alcoólatra que vivia na sarjeta. E pelo que se sabe da sua biografia, tinha pouco ou nenhum interesse em Deus. Quando ele se casara com uma moça que também não tinha nenhum interesse no Senhor Jesus Cristo. Então um sociólogo norte-americano decidiu pesquisar acerca da vida de Max Jukes através dos registros locais da cidade onde ele de fato habitara, para ver o que havia acontecido com a sua descendência. E o que descobriu foi que entre os mais de 1000 descendentes de Max Jukes, a meia dúzia deles eram assassinos, 76 deles eram criminosos condenados, 100 eram alcoólatras, como ele, mais de 300 morreram como indigentes, e cerca de metade das mulheres descendentes de Max Jukes foram prostitutas. Vamos a Jonathan Edwards. Por sua vez, Jonathan Edwards,
que era contemporâneo de Mark Jukes, depositou, diferente de Mark Jukes, a sua confiança em Cristo. Arrependeu-se, converteu-se, casou-se, diferentemente de Mark Jukes. Jonathan Edwards casou-se com uma mulher temente a Deus. Casou-se com uma crente, como ele também o era. E testemunhou a intervenção graciosa de Deus na vida de sua família. Até o final do século seguinte, os historiadores estudaram a descendência de Jonathan Edwards, que incluía entre ela 13 presidentes de universidades, 65 professores universitários, mais de uma centena de advogados e juízes, 60 médicos, 75 oficiais militares, 60 escritores, 80 detentores de cargos públicos, incluindo 3 senadores, e talvez o ponto mais importante, uma centena de pastores e missionários. Eu não estou dizendo que toda a descendência de Jukes foi ímpia, e toda a descendência de Jonathan fora crente, mas é notável a diferença de uma descendência de uma família verdadeira consagrada a Deus e uma que não é. Esse é o ponto. Na verdade, a maioria das famílias não é tão ímpia como a de Mark Jukes. E também a maioria das famílias, as nossas famílias, não é tão santa como a de Jonathan Edwards, não é verdade? No entanto, essas famílias ilustram bem a diferença que a intervenção de Deus faz quando nós nos entregamos à sua graça mediante a fé em Jesus Cristo. Que diferença faz? Que diferença quando uma família entrega-se a Cristo com todos os nossos problemas, todas as nossas fraquezas que nós temos de fato. Mas quando nós nos entregamos a Cristo, que diferença isso faz? Faz toda a diferença para nós e para os nossos filhos, para os nossos netos. Faz toda a diferença do mundo, irmãos. Não apenas para nós, mas também para nossos filhos. Colocarmos a nossa fé em Cristo Jesus e entregarmos-nos a Ele de coração sincero. Entregarmos-nos àquele que diz: eis que faço nova todas as coisas. Amém, irmãos.